Bom dia, gente! A paz para vocês. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é quinta-feira, mais uma oportunidade de estar com o Pai. Hoje eu tô de aparelho. Vou ter um pouquinho de dificuldade para falar, mas daqui a pouco eu vou estar acostumada, se Deus quiser. Esses salmos que nós vamos estudar hoje é um salmo muito conhecido. Eu tenho certeza que em algum momento você já leu. Rosângela, Deus abençoe você. Como o seu testemunho me edificou. Obrigada por compartilhar conosco, tá? A sua experiência e como Deus tem falado com você e abençoado a sua vida. Isso é muito importante para nós, muito mesmo. Obrigada, Deus abençoe. E eu quero começar hoje a nossa manhã na presença do Senhor, né? Orando e colocando o nosso dia, pedindo para que o Senhor se revele a nós através dessa palavra. Tem uma porção dele para nós hoje e nós queremos clamar para que o Senhor não economize em nenhuma medida sobre nós, mas que ele derrame, até que a gente esteja farto, né? Até que o nosso coração esteja farto da presença dele. E isso não acontece, né? A gente não se farta nunca. A gente tem que ter constantemente sede do Senhor. Mas vamos orar. Pai, muito obrigada pela tua presença, obrigada por mais essa manhã que o Senhor preparou para nós. Nós somos gratos ao Senhor por acordar, por despertar, pela noite de sono que o Senhor nos permitiu ter. Muito obrigada, Espírito Santo. Nós clamamos para que o Senhor venha mesmo trazer entendimento aos nossos corações sobre a sua palavra. Nós queremos aprender não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Nós sabemos que no momento certo, papai, nós somos capazes de lembrar, de recordar aquilo que a gente aprendeu um dia. E com esse ensinamento, Senhor, exercer influência na vida das pessoas, ajudar a ser um agente, ser mesmo um agente de transformação na vida do próximo. Pai, no nome de Jesus, nos leve para esse lugar, que essa palavra fale profundamente ao nosso coração nessa manhã, papai, e que nós sejamos um veículo de bênção, Senhor, na vida das pessoas, ao transmitir, ao multiplicar a tua mensagem, no nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia, vocês que entraram aí depois, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje a gente vai estudar os Salmos 42, tá? Que começa, vocês provavelmente já escutaram aquela música Aquieta Minha Alma, do Ministério Zoe, né? Eu acredito fortemente que essa música foi inspirada nesse salmo, tá bom? Não conheço a história, mas depois vale a pena dar uma investigada. E eu até te desafio, depois de estudar esse salmo, escutar essa música, porque vocês vão ver que elas estão, que existe muita ligação entre o salmo e essa canção. Fala muito sobre a alma. Fala muito sobre os nossos sentimentos, sobre um coração abatido, sobre preocupações, sobre depressão, né? Que é a doença do século. Bom dia, Zé, Deus abençoe. Eu já tive a oportunidade de falar aqui em outros capítulos sobre o como a depressão afeta a nossa vida e o como isso tá comum hoje, né, nos dias de hoje. Muita gente sofre com os males da alma. E quando a gente lê esse capítulo todo, a gente vai perceber que o salmista, ele está enfrentando alguma dor. Porque o tempo todo, durante o salmo, ele fala como que o coração dele tá. E não são poucas vezes que ele reclama. Não são poucas as vezes que ele expõe como a alma dele está abatida. Ele fala que a alma dele está abatida, ele fala que ele está sofrendo, ele fala que ele está sentindo dor. Então é um salmo que se a gente fosse colocar isso, se alguém fosse colocar essa mensagem no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, provavelmente se um amigo seu colocasse isso, você falaria, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa, preciso falar com ela. Ou seja, não existe nenhuma vergonha do salmista de expor como ele está se sentindo, né? Como está doendo o coração dele. Então a gente percebe isso no Salmo e a gente percebe uma outra característica também. Uma característica de perguntar, de questionar, de investigar. Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou desse jeito? Por que eu estou me sentindo assim? Então o salmista expõe a sua tristeza e por muitas vezes durante o capítulo todo ele também pergunta a Deus, questiona a Deus, investiga por que ele está se sentindo tão triste daquele jeito. O que é normal, né? Isso me faz pensar que quando a gente está passando por uma situação difícil, que está gerando um sentimento estranho dentro de nós, a nossa alma está diferente, a gente precisa sim investigar
e querer entender o motivo dessa dor. Porque quando a gente não entende o motivo, a causa, a raiz, fica difícil a gente lidar com qualquer tipo de cura. Eu costumo dizer que os frutos é só aquilo que eu consigo ver do problema. Mas se existe uma árvore onde tem algum problema na raiz, pode até nascer um fruto que dá a aparência que a árvore está saudável, mas o fruto talvez não vai estar doce, vai estar contaminado, vai estar com um bichinho, porque a raiz está com problema. Então, quando eu quero resolver uma situação, alguma dor, uma dificuldade na minha vida, não adianta eu só arrancar o fruto ruim dessa árvore. Eu preciso ir na raiz do problema e entender por quê, qual que é o motivo que faz com que eu me sinta daquele jeito. Então é mais profundo, é uma investigação. E é isso que a gente tem que se perguntar quando a gente lida com situações que fazem mesmo a gente sofrer. Qual é a raiz, Senhor? Eu quero até fazer um exercício com você agora. Eu não sei se existe algo que constantemente te mantém num lugar de tristeza. Uma coisa que sempre faz você se sentir triste, de repente, no seu dia a dia, na sua vida. Recorrentemente você volta e meia, pensa que a situação já passou, mas se entristece com aquele mesmo motivo. Eu quero que você pergunte ao Espírito Santo, qual é a raiz desse problema? Qual é a raiz dessa dor? Não pense só no fruto, pense em algo mais profundo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo pode falar com você a respeito disso. Nós vamos orar no final, mas no nome de Jesus, já vá pensando, porque eu creio, o Senhor fala, e Ele vai falar com você qual é a raiz, para que você lide com o remédio certo, não só com um placebo, alguma coisa que pode resolver a dor naquele momento, mas para que você não volte a sentir mais aquela dor. Olha como eu falei, nem comecei a falar do capítulo em si, mas vamos à leitura, tá? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A gente conhece muito, a gente lê muito isso, né? Porque o servo, dizem que ele tem a capacidade de conseguir sentir o cheiro das águas de longe. Então, um animal que consegue ter essa capacidade de sentir o cheiro das águas de longe, é um animal que com certeza tem um relacionamento com a água diferente de nós. Ele deseja a água o tempo todo. Então aqui a gente está falando de uma necessidade física de um animal, e esse salmista está se comparando com esse animal. É como se lhe dissesse, olha, assim como a gente precisa da água para viver, porque sim, você consegue ficar mais tempo sem comer e sobreviver, mais tempo sem comer do que beber. O nosso corpo tem mais necessidade de água, sabiam disso? Do que do alimento em si. Pode ver que quando Jesus estava no deserto, ele tem momentos da história que a gente consegue perceber isso, a necessidade do ser humano da água, né? E aí, como o servo brama pelas águas, ou seja, beira uma necessidade física. É uma necessidade física. Eu tenho desejo das águas, Senhor, assim como eu preciso fisicamente das águas, eu preciso de ti. A minha alma anseia por ti. Então é uma oração que reflete muito o nosso estado, porque assim como a gente tem necessidade do ar para respirar, assim como a gente tem necessidade da água para viver, a gente precisa do Senhor dentro de nós. Caso Ele não esteja conosco, a gente é levado para um lugar de profunda necessidade de algo. Eu não sei o que eu preciso, mas eu preciso de algo, está faltando algo dentro de mim. No versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas, e aí aqui começa a mostrar o lamento desse salmista, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Ou seja, ao invés de comer, ele está substituindo a comida pela lágrima. É como se ele está chorando tanto, tanto, tanto que a lágrima está sendo o alimento dele. Ou seja, é um estado de profunda tristeza, que eu tenho certeza que muitos de nós, em alguns momentos da nossa vida, a gente passa por isso. E o salmista não tem vergonha de se expor. Ele fala, eu estou trocando o alimento por lágrimas, eu choro o tempo todo, eu me entristeço o tempo todo. E aí ele se pergunta, onde está o meu Deus? Não que ele pergunta onde está o meu Deus, obviamente ele tem um Deus, ele fala que é meu Deus, ele é temente ao Senhor, mas ele não sente que esse Deus está perto dele. E não sentir que Deus está perto da gente nos leva de fato para um lugar
de profunda tristeza, né? De profunda dor. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor com a multidão que festejava. Então ele começa a se recordar dos momentos que ele tinha com Deus, da vida que ele tinha com Deus. E ele se lembra disso com pesar no coração, com um saudosismo. É como se assim, eu me lembro quando era, quando eu derramava minha alma, quando eu te sentia. Ou seja, esse trecho da oração do salmista me faz pensar que ele não sentia que Deus estava perto dele. Ele não estava nem conseguindo louvar o Senhor. Ele sentia falta, lembrava com o saudosismo dos momentos em que ele louvava o Senhor, mas não conseguia louvá-lo novamente, não conseguia se prostrar novamente. Porque quando nós estamos muito almáticos, é isso que acontece com a gente. A gente é corpo, alma e espírito, né? O nosso corpo a gente consegue tocar. A nossa alma são as emoções, são os nossos sentimentos, são aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. E o Espírito é a nossa conexão com o Espírito Santo. É onde o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Então, quando a gente precisa alimentar a coisa certa. Ao invés de alimentar a nossa alma com as tristezas, com as dores, eu preciso alimentar o meu espírito com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor, né? E por muitas vezes, quando nós estamos muito almáticos, né? São os momentos em que nós estamos alimentando a alma e não o espírito. E é claro que isso acontece sem a gente perceber, porque na teoria é muito bonito, mas colocar isso em prática nem sempre é tão fácil assim. Mas o nosso desafio o espírito é alimentado pelo espírito, a alma é alimentada pelas emoções. Quando você lida com alguma situação na sua vida, você tem que ter a maturidade e o discernimento de perceber, eu estou sendo muito almática agora. Cala-te, alma. Cala-te, alma, porque eu quero ouvir o Espírito. O que o Espírito, que fala o meu espírito, me diria diante dessa situação? Porque você pode passar por uma situação e se desesperar, se ficar atormentado. E aí nessa hora, quando você está desse jeito, provavelmente é a sua alma que está falando com você. Mas se você conseguir respirar e falar, beleza, alma, eu sei que é isso que você está querendo me dizer, que vai ser difícil, que está doendo, que não tem solução, ou que eu estou sozinho. Espírito, o que você me diz? Qual é a saída que você me dá? É possível a gente ter essa conversa, parece coisa de doido, mas não é. Na verdade, nos leva a uma maturidade, a um entendimento de que, olha, eu estou numa situação diante de um problema, mas eu posso ver de fora. E de fora, perceber qual é a melhor maneira que eu devo agir diante de algo. Então, eu declaro sobre a sua vida que você seja mais espiritual do que almático, que você seja mais guiado pela voz do Espírito Santo do que guiado pelas suas próprias emoções, pelos seus próprios sentimentos. Porque está abatida, ó minha alma, eu espero no Senhor, e é o Senhor que de fato tem a solução pra gente. E aí no versículo 5 é exatamente essa pergunta que ele faz. Por que está abatida, ó minha alma? Então, é importante a gente saber por que a gente está abatido, como eu disse no começo. Por quê? Porque quando a gente sabe a causa, a gente sabe com o que a gente tem que lidar. Quais são as ferramentas que eu tenho que lidar. Opa, não adianta eu só vir com a mãozinha e colher o fruto. Não, às vezes eu tenho que vir com o machado e cortar o mal pela raiz. E esse salmista está ali se perguntando, está tentando investigar e descobrir a causa. Glória a Deus, Rosângela, receba aí mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na sua presença. Então, ele está almático, mas ele sabe que ele pode esperar em Deus, que ele deve esperar em Deus. No versículo 6, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Um abismo chama outro abismo. Ou seja, o coração dele está oscilante. O tempo inteiro ele oscila. E essa é uma característica de uma pessoa almática, né? De quando nós estamos almáticos, nós oscilamos entre os pensamentos. Ora a gente acha que tudo vai dar certo, depois a gente acha que não vai dar. A gente está o tempo inteiro oscilando, se questionando, se perguntando ao Senhor. E aí no versículo 7, nossa, eu falo rápido, né, gente? Eu vou emendando. Mas é minha característica. No versículo 7, ele vai falar assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas.
todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, o salmista atribui a dificuldade que ele está passando ao Senhor. Ele diz, as ondas que você enviou, os problemas que você enviou. Em outras versões, se vocês podem ler, se vocês estiverem acompanhando aí, você vai ver que fica ainda mais claro esse entendimento de que foi algo que Deus enviou, um problema que foi enviado por Deus. E você pode olhar isso e pensar, nossa, mas como que Deus faria isso? Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu preciso, onde eu preciso melhorar, as dores que eu preciso resolver dentro de mim, e Ele sabe a maneira de alcançar o nosso coração. Então, quem somos nós para questionar a maneira estratégica que Deus tem de agir para transformar a nossa vida, o nosso coração? E aí, apesar dele sentir essa mão poderosa de Deus e tá vendo as ondas do Senhor passando por ele, no versículo seguinte ele diz, contudo, né? Contudo é uma palavrinha poderosa, porque é como se estivesse dizendo, olha, tudo que aconteceu aqui para cima, apesar disso ter acontecido, o Senhor é misericordioso. Então ele vai dizer assim, apesar de eu estar passando por problemas, por ondas que o Senhor enviou sobre a minha vida, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, ou seja, durante o dia eu sou acompanhada pela tua misericórdia, eu sinto a tua misericórdia, e durante a noite o teu louvor, a tua oração estará no meu coração. Ou seja, tem problema, contudo, o Senhor está conosco. Contudo, eu não me sinto só. Contudo, o Senhor é capaz de colocar louvor e alegria nos meus lábios. Então, quer uma maneira melhor de passar e resolver os nossos problemas do que lidando com isso e sabendo que nós não estamos sozinhos? Você não está sozinha, você não está só, o Senhor está contigo, Ele manda estratégias de dia, Ele manda estratégias de noite, para que você sinta-se acolhido, amado pelo Senhor, que cuida de você em todos os momentos. Exatamente, Zé, são ondas que vêm para nos curar. Como nós somos, gente, nós somos curados, não tem como a gente olhar e a gente passa por situações, e depois quando a gente vê que aquilo passou, você olha para trás e vê o quanto você cresceu com aquilo, e vê o quanto você aprendeu. Eu tenho essa experiência própria em diversos momentos da minha vida que eu olho para trás e eu falo como eu cresci, como eu aprendi. E é de fato a nossa leve e momentânea dor, né? Ou seja, aquilo que você enxerga como algo muito forte, para Deus é considerado como algo leve e momentâneo. É isso que produz dentro de você motivos para que Deus seja engrandecido e louvado. Zé, situações que se repetem para que sejamos curados, é verdade. Eu acredito que quando a gente passa por muitas situações repetitivas na nossa vida, como a gente fala, nossa, parece que isso não passa, que está sempre passando por isso, né? Isso não se resolve. Eu acredito que talvez a gente não tenha passado nessa fase do videogame, né? É como se fosse um videogame. Se você tá ali repetindo a fase, talvez você ainda não aprendeu. Você não está pronto para ir para a fase anterior. Então reveja, vá na raiz, vá nas causas para que você consiga de fato passar essa fase, passar por essa situação e compreender, né, Zé? E aí, no versículo 9, vai dizer assim, direi a Deus, a minha rocha. Ou seja, ele está passando por tudo isso, mas ele reconhece que Deus é a rocha dele, né? Por que te esqueceste de mim? Aí ele volta a reclamar. Por que está angustiado por causa da opressão do inimigo? O que eu quero que vocês entendam? Ele desabafa. Ele não tenta ser uma coisa, uma pessoa que ele não é. Ele se desabafa. E você precisa desabafar. Porque não adianta você esconder dos homens, Deus conhece seu coração. E às vezes tudo que Deus quer é que você seja sincero com ele. Que você abra o verbo e fale, Senhor, é assim que eu me sinto. E começa a falar. Por quê? Porque a gente precisa transformar isso em palavras e ter compreensão de que Deus é seu amigo. Ele não vai te julgar. Ele não vai te julgar pelo que você está sentindo, pela maneira como você está reagindo. Desabafe, fale com ele, porque esse é um ombro que você pode contar. Às vezes a gente está desabafando no lugar errado, com pessoas erradas, que não vão poder nos ajudar em nada, que pelo contrário vão nos julgar, não vão ter conselhos bons. A gente vê a história de Jó que desabafou com os amigos, e os amigos sem sabedoria nenhuma, nem precisava ter desabafado com os amigos. Então tem gente que às vezes não é a pessoa certa, né? Não tô falando para você não ter amigos. Tem amigos de confiança e Deus pode usar muitos, mas o melhor amigo de todos, que nunca vai falhar, é o Senhor, é o seu pai, é o seu paizinho, o seu papai. E aí no versículo 10 vai dizer assim, como com ferida mortal em meus ossos, ou seja, é muita dor, é como que a dor da alma está indo para a dor física.
Me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Ou seja, quando você está na pior, ainda tem aquele para dizer, nossa, mas não é crente, ainda mesmo assim está sofrendo desse jeito, né? Então sempre tem alguém para enfiar o dedo na ferida e piorar a situação. E o salmista fala isso nessa oração de desabafo. E finaliza o versículo de uma maneira que eu gostaria que você prestasse atenção. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E os Salmos, esse Salmo 42, ele não termina de uma forma positiva, se você for parar para pensar. Porque ele está terminando dizendo que ele não consegue ainda louvar. Ele está colocando para o futuro. Eu ainda o louvarei. Eu ainda não estou conseguindo te louvar. Mas, apesar de não conseguir te louvar, Senhor, eu espero em ti. Então, apesar de não ser uma oração que termina como a gente costuma ver, né, com uma reviravolta, não. O salmista continua triste, o salmista continua com a alma dolorida, porque essa é a vida real, né, gente? Essa é a vida real. Por muitas vezes a gente entra na presença do Senhor e a gente ainda sai triste, a gente continua com aquela dor, continua com aquele aperto no coração, mas eu espero em ti. Eu ainda voltarei a te louvar, eu espero em ti. Então, é como se assim, ele não conseguiu ver o fim, mas isso vai passar. Eu tenho esperança, porque eu espero no Senhor. E eu quero te encorajar nessa manhã. Te encorajar, porque existem situações que às vezes, elas voltam a acontecer. Volta e meia estão ali ao nosso caminho, tentando trabalhar com a nossa fé, tentando o tempo inteiro tirar a nossa fé e às vezes nos incapacitam de adorar, de prostrar ao Senhor, de engrandecer ao Senhor, mas espera no Senhor. Ainda não é o final da história, né? Existe muita coisa para ser vivida, existe muita coisa para ser transformada e mudada pelo Senhor. Ainda não é o final da história. E onde nós podemos esperar? Em quem nós podemos esperar? Eu espero em Deus, porque eu ainda o louvarei diante dessa circunstância que parece ser difícil, porque essa é a vida real, né? Então, assim, eu quero orar por você nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo já tenha falado algo com você no seu coração a respeito das causas, a respeito das raízes daquele problema, das raízes daquela dor, daquilo que faz você constantemente estar em tristeza. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, o Espírito Santo pode falar com você, ele fala o tempo todo, ele quer falar com você, ele tem vontade de se comunicar com você. Feche os seus olhos e pergunta, Espírito Santo, qual é a raiz da minha dor? Qual é a raiz? Me ajude, eu quero fazer um trabalho de detetive. Me ajude, Espírito Santo. Pai, o Senhor é aquele que traz luz para aquilo que está obscuro dentro de nós. O Senhor é aquele capaz de nos ajudar, de nos auxiliar a resolver um problema que às vezes nos acompanha por anos da nossa vida. Nós cremos no teu poder grandioso, na tua mão poderosa. Sim, Pai, nós cremos. A nossa confiança está firmada no Senhor, apenas no Senhor. Nós não queremos ser guiados pela nossa alma. Nós queremos ser guiados pelo teu Espírito que habita dentro de nós. Por isso nós damos uma ordem agora para nossa alma. Se cale no nome de Jesus. Se cale no nome de Jesus. Nós queremos ser guiados pela voz do teu Espírito. Espírito, como nós devemos agir? Como nós devemos nos comportar? O que nós devemos fazer? Guia-nos. Nós queremos ser guiados pela tua voz e não pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos que são tão oscilantes por tantas vezes. Nos ajude a sermos guiados pela tua voz, Espírito Santo. Eu declaro filhos maduros, capazes de reconhecer e de perceber quando precisam dar um basta à sua voz da alma. Pai, no nome de Jesus, eu declaro essa maturidade espiritual agora, essa capacidade de perceber em qual situação estão e como eles devem reagir, se estão sendo guiados pela alma ou não. Eu declaro essa capacidade espiritual, que quando eles passarem por algum problema, alguma situação, eles consigam perceber na hora. Espírito Santo, fale com eles. Senhor, eu sei que o Senhor quer entregar chaves nas nossas mãos e essa é uma chave. Essa é uma chave poderosa que o Senhor nos deu. Nos ajude a usar com sabedoria. Nos ajude a usar, Senhor, em todas as circunstâncias e momentos da nossa vida.
Pai, nós confiamos no Senhor e se a nossa alma está abatida, se a nossa alma está preocupada, nós sabemos que o remédio é o Senhor e nós colocamos tudo aos teus pés, Senhor. A gente quer mesmo entregar tudo aos teus pés e dizer da nossa incapacidade, da nossa fragilidade, da nossa falta de tato em lidar com os problemas. É o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos guia e nós clamamos, nos guie, papai. Nos guie, nos ensine a sermos guiados completamente pela tua voz, papai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Que você seja desafiado pelo Senhor, assim como eu disse na oração, entender como a sua alma está e entender que você tem que ser guiado pelo Espírito é uma chave poderosa que Deus te dá. Eu tenho certeza que se você entender essa verdade, você não vai passar mais pelos seus problemas ou por situações de tristeza da mesma maneira. Você vai saber que naquele momento você está lidando com a sua alma, porque ela pode ser o pior inimigo que você tem. E quando você entende que você está lidando com a sua alma, como que você vence a sua alma? Com um espírito que habita dentro de você. Então saiba perceber, esteja numa situação, mas olhando acima, olhando das circunstâncias, e olhando de cima você fala, é isso que está acontecendo. Toma agora essa chave do Espírito, alimente o Espírito. Se você alimenta a sua alma, você vai ser cheio da sua alma. Se você alimenta o seu Espírito, e como você alimenta o seu Espírito? Coração, com palavra, na presença do Senhor, você vai ser cheio do Espírito. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado, uma quinta-feira cheia da presença do Senhor. Tchau. Amém.